Olá a todos, tudo bem? Então, queria agradecer o convite e me apresentar. Meu nome é Fernando Parente, esse é meu sinal identificador na comunidade surda. Eu sou o atual presidente da FEBRAPIOS. A FEBRAPIOS, o que é? A FEBRAPIOS é a federação brasileira que agrega as associações de tradutores e intérpretes no Brasil. Então, ela é a responsável, digamos assim, em âmbito nacional, pelo movimento associativo dessa categoria profissional de tradutores, intérpretes e guia-intérpretes de línguas de sinais. Então, como eu disse, eu sou o atual presidente. A minha gestão começou ano passado, em 2019, e vai até 2023, né? São de 4 anos cada gestão. Claro que eu tenho um apoio, trabalho junto com toda uma diretoria. E hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema muito importante, que é um projeto de lei que está em tramitação, né? Agora ele se encontra na Câmara dos Deputados e ele já está aprovado ao regime de urgência, mas o projeto de lei em si não está aprovado ainda. E eu queria apresentar um pouco sobre a proposta desse projeto de lei, o que viria a mudar, qual o objetivo desse projeto de lei. Primeiramente, eu preciso contextualizar um pouco essa demanda, né? O que acontece hoje é que a gente tem uma legislação muito confusa, que as próprias leis se contradizem e entram em choque. Uma lei fala uma coisa, outra lei fala outra coisa diferente. Por exemplo, algumas leis falam que o intérprete, o tradutor-intérprete, tem uma formação de nível médio. E outras leis falam que ele quando está atuando em sala de aula de nível superior, precisa ter nível superior. Mas anteriormente não havia uma previsão de nível superior. Então há esse choque, né, de legislação, do que as leis dizem sobre a profissão. E até hoje falta essa uniformidade, né, de qual seria a formação desse profissional tradutor intérprete de Libras, qual o espaço de atuação desse profissional. E isso faz com que aconteça, né, cause uma desvalorização, né? E se há uma desvalorização e uma falta de reconhecimento, né, desse profissional, obviamente isso vai se refletir no pagamento, na remuneração desse profissional. Então, é muito comum que os tradutores e intérpretes trabalhem até os 3 turnos para dar conta, para compensar essa falta de remuneração, essa desvalorização na remuneração que eles recebem. E isso é um reflexo da falta de reconhecimento, falta de valorização. É culpa, obviamente, da falta de uniformidade dessa legislação que trata da profissão. O projeto de lei ele vem trazer um maior reconhecimento da profissão do tradutor-intérprete e do guia-intérprete. Isso significa dizer que esse profissional, por exemplo, é um profissional de nível superior. A gente precisa reconhecer que esse profissional é um profissional de nível superior. Se a gente for fazer uma comparação aqui, por exemplo, e comparar com o ensino e o tratamento dispensado a ouvintes, sejam elas crianças, adolescentes ou adultos, por exemplo, se as crianças vão estudar em qualquer escola ou universidade ou qualquer instituição de ensino, quem vai ensinar, o profissional que vai dar aula a esses ouvintes, é sempre alguém de nível superior. Por exemplo, se ele vai dar aula para crianças, ele é obrigado a ter uma formação de nível superior em pedagogia. Se ele vai ensinar, por exemplo, jovens, ele também é obrigado a ter uma formação de nível superior em uma licenciatura. Uma das licenciaturas, de algum curso de licenciatura, como matemática, ou português, ou biologia, história. Ele precisa ser formado em uma licenciatura, também de nível superior.
Se esse profissional vai dar aula, por exemplo, no ensino superior, numa universidade ou numa faculdade, esse profissional obrigatoriamente precisa ter nível superior mais uma especialização, mais uma pós-graduação, uma especialização, um mestrado ou um doutorado. Então, isso são formações que ele tem que ter além do nível superior. Então, qualquer profissional que vai trabalhar numa sala de aula com ouvintes, ele precisa ter formação de nível superior. Isso para ouvintes. Quando a gente vai lidar com a educação de surdos, com o ensino de surdos, a legislação é muito falha nesse sentido. Ela não obriga que esse profissional tenha nível superior. Ele pode ter somente nível médio, algum curso, e esse curso, a qualidade desse curso não é assegurada, porque os critérios não são claros. A pessoa pode ter um curso de formação que foi feito na internet, de 100 horas de duração. E será que 100 horas dá para você aprender Libras, dá para você aprender as estratégias de tradução, dá para aprender os preceitos éticos, ser uma pessoa realmente bilíngue e bicultural? Não dá. Então a legislação deixa muito aberto essa parte, porque ela não traz os critérios específicos da formação desses profissionais. E isso causa muitos problemas na área para o tradutor e intérprete de línguas de sinais. Então, o projeto de lei, esse PL, ele vem assegurar que a pessoa que trabalha na área de língua de sinais, ele venha a ter um curso superior e um curso específico de tradução e interpretação. Não obrigatoriamente só o bacharelado em letras libras. Na verdade, essa proposta dessa lei, ela é muito ampla. Fala que a pessoa pode ter formação em qualquer área do conhecimento, né? Um nível superior em qualquer área, mas um curso específico de tradução e interpretação de língua de sinais. Na verdade, a carga horária desse curso, a ideia é que seja estabelecida, mas ela ainda está sendo negociada. A ideia é que essa lei estabeleça um mínimo, né, uma carga horária mínima para esses cursos de formação, porque a gente vê vários cursos pela internet com qualidade boa, mas outros cursos com a qualidade péssima. Por exemplo, venha aprender, se forme como um tradutor e intérprete de linguagem de sinais. Venha aprender as libras. Venha aprender a linguagem própria dos surdos mudos. E na hora a gente percebe que esse curso não tem qualidade. Você vê esses cursos assim, com os currículos muito fracos, os currículos totalmente controversos, totalmente inadequados, e o Estado precisa dar atenção para essa situação. O governo precisa se atentar a essa situação do tradutor e intérprete de Libras, porque isso influencia diretamente, tem um impacto direto nos direitos da comunidade surda, de acessibilidade, por exemplo. Algumas pessoas amam comparar, por exemplo, tradutores e intérpretes de inglês ou intérpretes de alemão e comparar com intérpretes de línguas de sinais. Tem algumas coisas que realmente são iguais, mas tem outras coisas que são diferentes, que não dá para comparar. Por exemplo, na área, quando a gente vai falar sobre status social, do modo que a sociedade vê falantes de inglês e alemão e o modo que a sociedade vê pessoas que usam línguas de sinais, não é a mesma coisa. Se a gente for ver pessoas que utilizam línguas de sinais, surdos, por exemplo, a sociedade vê diferente, com um status menor. Imagine uma situação de um congresso internacional em que muitos países são convidados a estarem presentes, né? Estão lá numa conferência. Imagina só que uma pessoa se apresentou como intérprete de inglês, mas essa pessoa não fala inglês, né? Ela inventa palavras que não existem, e ela faz uma interpretação totalmente macarrônica do inglês. Imagina uma pessoa dos Estados Unidos, ou do Canadá, ou da Austrália, ouvindo, né, um nativo do inglês, escutando aquela interpretação com palavras que não existem, com frases que não existem,
No final do evento, certamente essas pessoas vão procurar a organização desse evento e vão falar: olha, esse profissional, esse tradutor, esse intérprete, ele não fala inglês, é um profissional falso, ele estava inventando palavras. Então, é muito provável que amanhã essa pessoa já não esteja mais lá, esse tradutor intérprete já não esteja mais lá. Porque quando essas pessoas, quando esses clientes reclamam, imediatamente essa pessoa que se apresentou como intérprete, ela vai ser dispensada, vai ser demitida. Mas o mesmo não acontece com a língua de sinais. Muitas vezes são contratadas pessoas que não têm formação, que não sabem língua de sinais. E quando os surdos reclamam dessa atuação, mesmo assim a pessoa continua. Porque o jeito que a sociedade enxerga essas pessoas, os usuários dos serviços de interpretação de língua de sinais, não é da mesma forma que ela vê os usuários de serviços de interpretação de línguas orais. Se o surdo fala, olha, aquela pessoa não sabe língua de sinais, geralmente as instâncias superiores falam assim, tenha paciência, não é bem assim, ou então não prestam atenção, não acatam a denúncia que aqueles surdos fazem. Imaginem também que um falso profissional venha a atuar em algum espaço educacional e as crianças, né, crianças que estão adquirindo a língua de sinais ainda, como é que elas vão aprender? Elas vão ser completamente prejudicadas, né? Muitas escolas é muito comum que a pessoa referência na língua de sinais seja o tradutor intérprete de Libras. Em toda a escola, às vezes o tradutor intérprete de Libras é o único que sabe língua de sinais. E se essa pessoa não for um modelo linguístico seguro, isso tem um impacto direto e muito negativo na aquisição de linguagem dessas crianças. E como é que essas crianças vão reclamar? Qual é o poder que essas crianças têm e o nível de segurança que os gestores atribuiriam à fala dessas crianças? Por isso o governo precisa sim assegurar a formação desse tradutor, precisa sim assegurar a qualidade do perfil da pessoa que trabalha nessa área, a ética da pessoa que trabalha nessa área, porque tem um impacto direto nos direitos da comunidade surda. E é isso que esse projeto de lei vem tratar. Né? Se você perceber, o Brasil é um país muito grande, né? A gente tem 26 estados. E quantos cursos de bacharelado a gente tem? Apenas 8. O Nordeste, por exemplo, não tem nem o curso de bacharelado em letras libras. O Norte tem um, eu acho. Em outros estados também tem poucos. Até hoje é assim. Então, se você compara, por exemplo, com os profissionais professores, a presença do Letras Libras, a licenciatura, ele está presente em todos os estados. Todos os estados têm, no mínimo, um curso de Letras Libras licenciatura. Aqui no Ceará, por exemplo, a gente tem 2 cursos de licenciatura. Letras Libras licenciatura e nenhum de bacharelado. E por que isso acontece? Porque a legislação que trata da formação de professores é muito clara. Para alguém ser professor, né, é uma profissão que já é muito tradicional, já tem muito tempo de luta, e o mesmo não acontece com a profissão de tradutor-intérprete. A gente precisa resolver esse problema. A FEBRAPIOS e as associações e também os profissionais precisam lutar a favor da criação de mais cursos de formação de tradutores e intérpretes. A gente precisa entender que essa lei, que se ela for assinada, né, as pessoas que já atuam na área não perdem espaço. Ela vem tratar de uma realidade futura, né? Quem já trabalha na área continua tendo seu direito resguardado de continuar trabalhando na área. Não vai perder nenhum direito, mas ela vem tratar das gerações futuras. Pessoas que querem vir a atuar como tradutores e intérpretes precisam ter uma formação mais adequada, tá bem? Então, uma pessoa que já trabalha, já tem experiência, já tem alguma formação, esse profissional deve ser preservado, ele não vai perder nada. Quer que ele tenha o ProLibras ou algum curso de técnico, né, de formação, ou qualquer curso
que o tenha habilitado a trabalhar como tradutor-intérprete, ele continua habilitado a trabalhar como tradutor-intérprete. Se esse projeto de lei vir a ser aprovado, ele não vai ser retroativo. Toda lei que é assinada, ela não vai ter efeitos retroativos, vai alterar as pessoas que foram habilitadas anteriormente, né? Ele vai lidar com um problema daqui para frente. Então, nós percebemos também que os profissionais, né, esses falsos profissionais que atuam na área, geralmente quem se prejudica é sempre os surdos, né? Sejam ela em bancos ou na área da justiça ou na área educacional, que esse intérprete não tem a qualidade. Quem sempre se prejudica são os surdos. E a gente precisa apoiar essa luta da comunidade surda por profissionais de qualidade. Se a gente quiser mais qualidade, a gente precisa de uma formação melhor. E se a gente tem uma formação melhor, a gente vai ser melhor remunerado, mais valorizado. Não dá para tratar um problema e esquecer o outro. Eu quero melhores condições de trabalho, eu quero um salário melhor, eu quero mais valorização. Se a gente não trata a formação, se a gente não trata a qualidade do serviço que é realizado, a atuação. Então, todos esses pontos, valorização, salário, remuneração, eles são interligados. Não dá para levantar, não dá para melhorar um ponto só, né? Se você eleva um ponto desses, os outros também vão ser melhorados. Então, para resumir o projeto de lei, vocês podem ter acesso a esse projeto de lei, ler ele com calma. O número dele é 9382/2017. Na verdade, esse projeto de lei não é algo novo que está sendo proposto agora, esse ano. Ele foi proposto em 2017, né? E ele está em tramitação desde então, né? A burocracia demora, né? Ele está na Câmara dos Deputados agora. E na verdade esse texto ele foi discutido, né, em várias reuniões em todo o Brasil. Nas 5 regiões do Brasil foram feitas plenárias para discutir e propor esse texto, negociações. Então, um texto que está sendo feito, foi feito coletivamente, não é uma proposta de alguém alheio à nossa profissão, é uma proposta que surge da nossa categoria profissional, e que vem reconhecer que a lei atual, principalmente a 12.319, ela tem falhas e ela vem adequar essas falhas. Então peço que vocês venham a apoiar esse projeto de lei. A FEBRAPILS apoia esse projeto de lei, principalmente as pessoas, vocês que têm contato com algum deputado, que têm acesso a algum deputado, por favor, chamem eles para a conversa, falem do projeto de lei 9382, falem da importância desse projeto de lei, e tentem esclarecer por que é importante o reconhecimento da profissão, uma adequação que venha a reconhecer esse projeto de lei. Tem muita informação no site da FEBRAPILS também, que vocês podem utilizar para esclarecer, e que esse projeto de lei venha a ser aprovado, né, e reconhecido a profissão de tradutor e intérprete de língua de sinais adequadamente. E esse projeto de lei vem tratar sobre pontos muito importantes, como a formação, a atuação e questões como revezamento, trabalho em equipe e carga horária semanal de 30 horas. Essa é a proposta, né, desse projeto de lei. Nós esperamos que ele venha a ser aprovado na Câmara dos Deputados, depois ele passa para o Senado. Agora está na Câmara dos Deputados, esse é o sinal, e depois ele vai passar para a segunda casa, que é o Senado Federal, esse é o sinal, e aprovado vai para o Presidente da República. E aí ele vai assinar esse projeto de lei e sancionar a lei, né? Aprovar a lei.
Ele também tem um poder de veto, ele pode vir a vetar algumas proposições da lei, alguns artigos da lei, e aí volta também para as casas, para o Senado e para a Câmara. Existe todo um trâmite, e por isso que a gente precisa movimentar e apoiar esse projeto de lei, para que ele venha a ser aprovado. Decorem esse número 9382. De novo, 9382. E é isso, pessoal. Um abraço para vocês. Espero que vocês venham nessa luta junto com a gente. Um abração. Tchau, tchau.